Ser sanitarista é trabalhar em prol do direito de todos à saúde. Ser sanitarista é praxe. Ser sanitarista, para mim, é um grande compromisso. Um grande compromisso, sobretudo, com a saúde pública brasileira. Ser sanitarista é, acima de tudo, lutar pelo direito à vida. E ser sanitarista é desafiador. Ser sanitarista é cuidado. Ser sanitarista é transformar o SUS. Ser sanitarista é trabalhar em defesa da vida e em prol da saúde de toda a população. Está no ar o penúltimo episódio da primeira temporada do podcast A Saúde é Coletiva. E hoje a gente vai falar sobre a regulamentação da Lei 14.725, sancionada em 2023 e que instituiu a profissão de sanitarista. Então, esse profissional, estando nos serviços, a gente consegue imprimir uma força de resistência importante ao desmonte das políticas públicas. A importância desse profissional a gente vê no cotidiano, mas também vem em momentos de crise, como na pandemia da Covid-19, e em tantas outras emergências sanitárias e agora as emergências climáticas. Essa é a Lívia Teixeira, fonoaudióloga e sanitarista e nossa entrevistada especial de hoje. E quem traz a dica cultural deste episódio é o Paulo Bus, abrasquiano e pesquisador emérito da Fiocruz. Ele faz recomendações de livros para quem é ou quer ser sanitarista, mas não são leituras da área da saúde, não. Para mim, nada mais importante para nos situarmos hoje do que conhecer o passado, porque afinal nós somos um pouco o resultado do passado. Então hoje eu tenho me dedicado ao estudo da história contemporânea, basicamente do século XX. Eu sou a jornalista Beatriz Pasqualino. Vem comigo neste 7º episódio, dedicado especialmente a todos e todas que fazem da saúde coletiva sua profissão e missão pessoal. E se você ainda não recebe as notificações dos novos episódios, é só clicar para seguir o nosso canal no seu tocador de áudio preferido. E aproveita para compartilhar com os colegas sanitaristas que tem um episódio saindo do forno. A Saúde é Coletiva. Podcast da Abrasco, produção Rádio Tertúlia. Hoje a nossa convidada especial do podcast é a professora Lívia Teixeira Souza. Oi, Lívia, tudo bem? Bem-vinda ao Saúde é Coletiva. Olá, Beatriz, bom dia. Agradeço o convite para participar dessa iniciativa da Abrasco. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pela participação. Bom, a Lívia é fonoaudióloga, pós-graduada em saúde coletiva, coordenadora do Fórum de Graduação da Abrasco e professora na Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Ela também é sanitarista, que é a profissão que está no centro da pauta da nossa entrevista hoje. Bom, Lívia, como coordenadora do Fórum de Graduação da Abrasco, você tem acompanhado de perto o processo para implementar a regulamentação da profissão de sanitarista aqui no Brasil, que está prevista na Lei 14.725, que foi sancionada pelo presidente Lula em novembro do ano passado, né? Mas até virar lei teve muita discussão e especialmente muita mobilização de entidades ligadas a esse tema, inclusive a própria Abrasco. Lívia, vamos lá. Para começar essa entrevista, ser sanitarista é algo que existe na prática de saúde há muito tempo, né, aqui no Brasil. Tem uma longa lista de sanitaristas históricos que ajudaram muito na construção do SUS, Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, Sérgio Arouca. Então, por que a gente demorou tanto para regulamentar essa profissão? E aí eu queria te ouvir também o que significa essa nova legislação específica. Já, Beatriz, então, assim, acho que para a gente falar sobre a regulamentação da profissão de sanitarista, para responder essa questão, traz a necessidade de um breve resgate histórico e contextualização desse profissional e da sua relação com a própria consolidação do Sistema Único de Saúde no Brasil. Então, o termo sanitarista ele começa a ser utilizado com mais frequência depois da Segunda Guerra Mundial, com base numa compreensão de saúde como um processo coletivo e como um estado de bem-estar social, tanto no nível individual como coletivo. E esse termo também faz referência aos chamados médicos e higienistas do início do século XX, que protagonizaram a criação de instituições de saúde pública, as reformas de saúde. No Brasil, destacam-se alguns nomes, como você trouxe, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Sérgio Arouca, entre outros, homens e mulheres de múltiplas formações de base,
que, implicados com os ideais da reforma sanitária brasileira, pavimentaram um importante caminho para a construção dessa profissão e do próprio sistema de saúde. E, embora o termo sanitarista tenha assumido maior importância com a criação do SUS, apenas em 2017, no ano 2017, ele passa a figurar na lista da Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho. Até 2008, a formação de sanitaristas no Brasil se dava pela pós-graduação, seja ela lato, especialização em residência, ou estrito sensu, mestrados e doutorados. A partir dos anos 2000, inicia-se no país, com forte protagonismo da Abrasco, o debate sobre a criação dos cursos de graduação em saúde coletiva. A criação da graduação em saúde coletiva foi entendida, então, como uma aposta estratégica do movimento de reforma sanitária brasileira para o fortalecimento do SUS. Então, ela tinha como proposta antecipar e ampliar a formação desse profissional generalista, interdisciplinar e qualificado. E essa decisão me parece ser o marco histórico mais importante para o processo de regulamentação da profissão de sanitarista. Os cursos de graduação em saúde coletiva foram implantados a partir de 2008, impulsionados pelo Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNE, e atualmente a gente conta com em torno de cerca de 23 cursos de bacharelado em saúde coletiva ou saúde pública em funcionamento no país. Isso são dados do EMEC de agora, de abril desse ano, que são responsáveis pela formação de milhares de bacharéis em saúde coletiva e que têm contribuído para mudanças nas práticas sanitárias, políticas e políticas públicas no Brasil. Então, a implantação desses cursos e a inserção desse novo ator, que é o bacharel em saúde coletiva, no mundo do trabalho, foram catalisadores para o processo de regulamentação da profissão de sanitarista. Então, os significados, dessa lei para o fortalecimento da saúde pública, então a regulamentação dessa profissão, ela representa um importante reconhecimento público de um campo específico de atuação construído no Brasil ao longo de mais de um século, a partir de diferentes sujeitos, perspectivas, saberes e práticas, intimamente relacionados à construção das principais formulações de políticas públicas, programas e serviços de saúde no país. A implantação do SUS é um importante exemplo, dada a inquestionável contribuição e compromisso que os sanitaristas tiveram para sua concepção, para a viabilização social e política do SUS e a articulação com os outros atores sociais. A incorporação dos sanitaristas na Classificação Brasileira de Ocupações, na CBO, que eu já falei que aconteceu em 2017, tinha sido um passo nesse processo de reconhecimento, que agora avança substantivamente ao instituir esse novo estatuto burocrático legal à profissão em forma de lei, o que representa uma conquista coletiva e o fortalecimento dos sanitaristas no país. Eu queria também destacar que a regulamentação agora estabelecida em lei, ela se dá, Beatriz, a partir de um processo dialógico amplo, um amplo debate. Isso foi um processo longo, envolveu múltiplos atores, professores, estudantes, egressos, muitos desses agregados pelo Fórum de Graduação em Saúde Coletiva da Abrasco, mas também um protagonismo importante da Associação de Bacharéis de Saúde Coletiva, a ABASC, além de muitos e muitas sanitaristas nos mais diversos espaços de atuação profundamente implicados com o direito à saúde e com o SUS. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina o projeto de lei número 1821 de 2021, que regula a profissão de sanitarista, especificando sua aderência ao campo de saúde coletiva, em compasso com o que já existe atualmente. Com a regulação, busca-se estimular que mais profissionais exerçam essa profissão e se especializem. A atividade dos sanitaristas é importante para a melhoria dos indicadores de saúde de nosso país. E para quem está ouvindo o podcast e não é da área da saúde, ou não está muito familiarizado com esse tema, você podia explicar como que é a profissão de sanitarista? Quem que pode ter essa ocupação? O que que faz? Quais são os requisitos? Quais são os principais princípios e deveres
para a gente entender melhor. Por definição, o sanitarista ele é esse profissional generalista, interdisciplinar, qualificado, que vai trabalhar, que vai exercer práticas que compõem o campo da saúde coletiva. Ele vai atuar, por exemplo, na implementação de políticas públicas, no planejamento, na gestão, no monitoramento das ações de saúde, avaliar riscos sanitários epidemiológicos de caráter coletivo. Então, esse é o profissional sanitarista. O que é que a legislação traz, né? Quem é que pode ser sanitarista? Então, o que a legislação traz, a regulamentação aprovada define, e é importante que esse foi um passo importante, que é uma regulamentação inclusiva, que ela reconhece que são sanitaristas todos aqueles formados na área de saúde coletiva, seja por graduação ou por pós-graduação. Essa pós-graduação podendo ser lato sensu, então reconhecendo a residência, especialização, ou estrito sensu, mestrado e doutorado. Mas ela também reconhece aqueles forjados na prática, aqueles profissionais que têm nível superior, mas que exercem essa atividade até o tempo, né, até o período mínimo aí de 5 anos até a data de publicação da lei. Então, é uma legislação inclusiva. Podem ser sanitaristas, não só os bacharéis em saúde coletiva, né, mas também. E uma coisa importante da regulamentação é que ela não cria uma reserva de mercado. Muito pelo contrário, né? Ela não cria essa reserva de mercado, uma vez que, ao estabelecer as atribuições do sanitarista, ela não estabelece competências privativas para o exercício dessa categoria profissional. Pelo contrário, ela busca agregar esse profissional às equipes interdisciplinares, um profissional com competência, habilidades específicas, mas que não traz prejuízo à atuação de outros profissionais de saúde. E a lei também traz uma inovação significativa, o que é uma inovação e, ao mesmo tempo, um desafio para o campo, que é que a emissão do registro profissional e a regulação da atividade do sanitarista deverão ocorrer por meio de órgão competente do SUS. Isso é uma mudança de paradigma. A gente não traz a lógica de conselho de classe. Essa mudança, ela revela novos desafios e novas demandas. Destaca-se a necessidade de definir, então, a agenda. A lei vai até aqui. A lei define que a emissão e o registro se dará por órgão competente do SUS. E aí a gente precisa operacionalizar o que está na lei. Essa mudança revela novos desafios e demandas, né? Destaca a necessidade de definir uma agenda de debates ampliados para operacionalizar essa proposta de regulação. Isso deve ocorrer com o que estabelece na lei, reconhecendo que no Brasil contemporâneo, o contexto da saúde coletiva exige a construção de estratégias de regulação públicas, transparentes e não corporativas. E aí, por fim, eu queria destacar aqui que esse processo já está em curso. Em fevereiro desse ano, a atual gestão do Ministério da Saúde, mais especificamente a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, a SEGETS, ela promoveu um workshop para debater os desafios da implementação da profissão de sanitarista, iniciando essa agenda de debates da definição dos aspectos regulatórios que são fundamentais para o exercício da profissão. Então, de fato, a gente tem uma profissão que é o SUS, né, formada para o SUS, mas que o SUS está dizendo como é que a gente vai trabalhar a regulação desse exercício. Você já falou um pouco sobre como essa lei 14.725 fortalece o SUS, né? Agora, de forma mais prática, de que forma ela pode impactar o cidadão que é atendido pelos serviços de saúde pública? Então, o que a gente espera na perspectiva dos serviços de saúde é que a gente tenha um fortalecimento do próprio Sistema Único de Saúde, que a gente tenha esse profissional de formação mais humanista, generalista, mais ética, né? Ele possa estar inserido tanto na gestão de serviços de saúde, qualificando os processos dos serviços de saúde, quanto na própria gestão do sistema de saúde, atuando na vigilância, atuando na regulação, atuando também na pesquisa. Então, a gente tem múltiplas possibilidades de atuação desse profissional e que ele certamente qualifica ainda mais o próprio sistema de saúde.
E do ponto de vista da formação em saúde coletiva, você já falou um pouco aqui, mas há uma expansão de cursos, já existe uma estruturação de formação para atender essa nova demanda, que provavelmente vai incentivar também novas formações, né? O que a gente espera que com essa regulamentação a gente também incentive a formação de novos profissionais, consolidando e fortalecendo especialmente os cursos de graduação existentes, né? A gente já tem hoje um conjunto de 23 cursos de graduação no país, e a gente tem muitos cursos de pós-graduação no país. A gente tem processo formativo em andamento, né, nesse país. Obviamente que há possibilidade de expansão, reflexão sobre a possibilidade de expansão, mas a gente espera que a regulamentação tenha um impacto no processo formativo, tanto no sentido da demanda de profissionais, da demanda por esses cursos, mas também com a qualificação dos próprios cursos, né? Recentemente, em 2022, foram homologadas as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em saúde coletiva. E aí essas diretrizes apontam para um horizonte importante de aperfeiçoamento na formação e ainda mais na qualificação desses profissionais. Então, espera-se que essa regulamentação possa trazer impactos também, tanto na oferta, mas também na fixação desses estudantes, né, que estão hoje compondo os cursos tanto de graduação quanto de pós. E, Lívia, na sua opinião, como que essa regulamentação da profissão de sanitarista impacta o mercado de trabalho? Então, já há aspectos, como a gente já conversou aqui, a regulamentação ela é resultante de um processo de consolidação do campo e também da atuação desses profissionais. Então, há aspectos práticos e mais objetivos que são impactados pela regulamentação. Por exemplo, a inserção desses profissionais no mundo do trabalho, eu queria trazer como exemplo os concursos públicos, que ou não previam a inclusão de sanitaristas para a função para as quais as competências são claras do sanitarista, ou que incluíam apenas os sanitaristas formados na pós-graduação, mesmo com mais de 15 anos de existência dos cursos de graduação. Então, eram ainda muitas demandas, são ainda muitas demandas por retificação nos editais de concursos. Espera-se ainda também que essa regulamentação traga maior visibilidade para essa profissão e que outros espaços de inserção desse profissional, que são espaços múltiplos, possam se consolidar. Mas eu queria ressaltar aqui que é fundamental ter como perspectiva que o mundo do trabalho para o sanitarista é potente, é diverso, porém não está dado. Ele é um processo, ele está em processo de disputa e exige construção de diferentes atores unidos por saberes, perspectivas e compromissos ético-político comuns. E agora, na reta final da nossa entrevista, Lívia, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais pessoal, né? Você falou aqui sobre o ponto de vista da legislação, o que é ser sanitarista, mas e para você, do ponto de vista político, de uma escolha pessoal, de cuidado em saúde, o que é ser sanitarista? Eu acho que essa é uma pergunta difícil, porque traz muitas implicações, né, do ponto de vista pessoal. Primeiro, eu queria ressaltar que eu acho que a importância desse profissional sanitarista, a gente consegue ver no cotidiano dos serviços, a gente vê no cotidiano da gestão do SUS. Foram os sanitaristas, foi essa massa importante de trabalho, né? Essa força, acho que a palavra nem é a massa, essa força de trabalho importante que resistiu às tantas e tantas intempéries e controvérsias, né, de gestões anteriores que tentaram atacar o Sistema Único de Saúde, desmontar o Sistema Único de Saúde. Então, esse profissional, estando nos serviços, a gente consegue imprimir uma força de resistência importante ao desmonte das políticas públicas. A importância desse profissional a gente vê no cotidiano, mas também vem em momentos de crise, como na pandemia da Covid-19, em tantas outras emergências sanitárias e agora as emergências climáticas, né? A gente tem visto a atuação dos sanitaristas nos desastres ambientais. Pessoalmente, a saúde coletiva ela é transformadora. Ela nos forja como sujeitos éticos, humanos, políticos,
para mim, Beatriz, que fui formada na universidade pública, mas no curso de graduação como a fonoaudiologia, foi a saúde coletiva que me forjou enquanto sujeito político, foi a saúde coletiva que me deu essa dimensão do coletivo no seu sentido mais amplo, né? Então, é uma formação extremamente transformadora. Eu acompanho meus estudantes hoje, eu tenho a alegria, eu sou absolutamente apaixonada pela saúde coletiva, então eu tenho a alegria de ver a potência transformadora nos sujeitos. O que aconteceu comigo há algumas décadas atrás, nem tantas assim, né? Mas o que aconteceu comigo há alguns anos atrás, o que aquela estudante de fonoaudiologia foi transformada durante todo o percurso, na sua inserção na saúde coletiva, eu hoje vejo na graduação. Então, eu sou uma professora do curso de graduação em saúde coletiva, que atua num campus do interior de uma universidade federal no Nordeste brasileiro. Então, eu vejo esses estudantes, né, saindo da universidade como sujeitos tecnicamente qualificados para a gestão, com a densidade, né, e uma potência de trabalho importante para qualificar o SUS, mas também absolutamente transformados do ponto de vista enquanto sujeitos, né, sujeitos humanos, eticamente comprometidos, atores políticos eticamente comprometidos com a saúde enquanto direito inalienável da vida. Então, acho que isso nos traz muita esperança de que esse país tem e terá um sistema de saúde cada vez melhor. Eu fiquei curiosa, em qual campus você atua como professora? Vitória de Santo Antão. Olha só. Bom, quando a gente conversa com profissionais da área da saúde coletiva, essa paixão que você acabou de falar fica muito evidente, assim, é uma coisa muito comum, né? Esse compromisso, essa paixão que se traduz em compromisso. Eu queria te agradecer muito por essa conversa. Eu falei com Lívia Teixeira Souza e agora eu deixo o microfone aberto para você fazer sua despedida aos ouvintes. A palavra é sua. Então, eu queria agradecer ao convite, Beatriz, também o convite da Abrasco, de estar aqui, podendo falar um pouco dessa profissão que nos é tão cara, que nos mobiliza tanto. Então, fica o convite para os sanitaristas, para os estudantes, docentes de graduação, a conhecer o Fórum de Graduação em Saúde Coletiva da Abrasco. A gente está sempre presente nos congressos da Abrasco, também a página do Fórum no site da Abrasco, e dizer que a gente está à disposição, né? Pode contar com a gente. Eu acho que, de maneira geral, é isso. Muitíssimo obrigada. A Abrasco Livros apoia o podcast A Saúde é Coletiva. Vem conhecer nossa livraria, abrascolivros.com.br. É hora do quadro cultural. Vamos, como sempre, com recomendações de pessoas associadas à Abrasco. E hoje tem dica vindo lá do Rio de Janeiro. Meu nome é Paulo Bus, eu sou atualmente diretor do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz e um militante da Abrasco desde a criação da Abrasco. E hoje sou professor emérito da Fiocruz, né? Eu venho falar com vocês sobre a importância de a gente situar o nosso trabalho como sanitarista no contexto social, econômico, político, ambiental que nós estamos vivendo. E para mim, nada mais importante para nos situarmos hoje do que conhecer o passado, porque afinal nós somos um pouco o resultado do passado. Então hoje eu tenho me dedicado ao estudo da história contemporânea, basicamente do século XX. E esse século XX, eu situo nele muito por um historiador marxista inglês espetacular chamado Eric Hobsbawm, particularmente pelo livro que marcou a minha vida. Eu estou lendo o livro já pela terceira vez, mais ou menos. Chama A Era dos Extremos, né? O Breve Século XX. Eu recomendo a todos a leitura, porque ele aborda não só a história pelo lado, digamos, de personagens, mas principalmente por sistemas políticos, né? E por grandes problemas com que soluções eram trazidas. Um livro também muito importante é ler François Doss, que é um historiador francês, é um epistemólogo, quer dizer, ele é um historiador das ideias, não é? Ele escreveu um livro lindo que acaba de sair,
em 2 volumes, chamado A Saga dos Intelectuais Franceses, em que ele estuda todos os intelectuais que nos influenciaram. Emmanuel Mounier, Merleau-Ponty, Louis Althusser, né? Todos os grandes intelectuais franceses que foi a fonte onde nós bebemos as ideias, né? Sejam elas conservadoras, os conservadores, sejam elas progressistas, os progressistas, né? E eu acho também que nós precisamos ler a história brasileira. É fundamental, e eu queria recomendar muito meu livro de cabeceira sobre a história do Brasil, que é o livro do Boris Fausto, né, chamado História Concisa do Brasil. É um livro que mostra toda o que foi o Brasil Colônia, o Brasil Império primeiro, o Brasil Colônia, depois o Brasil Império, depois o Brasil República. Gente, para poder fazer um trabalho consciente, um trabalho em que nós nos localizamos como seres pensantes, formuladores, críticos e que agem, que fazem ações, nós não podemos entrar de gaiato, quer dizer, entrar sendo alimentado pelas interpretações dos ideólogos contemporâneos do neoliberalismo. Nós temos que entrar com uma visão equilibrada, construída dentro da nossa capacidade de interpretar o mundo, com um conjunto de informações que nos permitam distinguir o que é fake do que é real na construção da história que chegou, que nos trouxe a 2024. E isso a gente só constrói se a gente se dedicar com amor, com paixão, a olhar para o nosso passado, tanto para as classes subalternas, como dizia o Antônio Gramsci, quanto para as elites intelectuais. Eu queria deixar essa mensagem para vocês. É a partir dessa construção do conhecimento da história que nós vamos realizando também o debate contemporâneo. Veio uma lista bem boa de leitura para quem se interessa por história, né? Você encontra na descrição deste episódio mais informações sobre todos os livros que o Paulo Buza indicou aqui. O A Saúde é Coletiva volta em 15 de julho com o último episódio desta primeira temporada, em que a gente vai falar sobre saúde pública e as eleições municipais deste ano. E vou aproveitar para dar um pequeno spoiler para você. Vem aí a segunda temporada. Mais detalhes eu te trago no 8º episódio, tá bom? A produção desse podcast só é possível com seu apoio. Se você ainda não se associou à Abrasco, fica a dica. Fortaleça a saúde coletiva. Todas as informações e benefícios em se associar estão no nosso site, abrasco.org.br. Este foi o 7º episódio do A Saúde é Coletiva, podcast da Abrasco com produção da Rádio Tertúlia. Eu, Beatriz Pasqualino, fiz a apresentação, roteiro, edição e sonorização. E participo da coordenação deste podcast junto de Ártemis Caldeira Brant, Tiago Barreto e Verônica Tavares de Freitas. A equipe de comunicação e pesquisa conta com Daniel Lira e Letícia Massulo. No relacionamento e marketing, Clara Alonso e Rafaela Pinheiro. O projeto gráfico é do Estúdio Massa. Agradecemos também a Bruno Dias, Rara Flaeschen e Elisa Mendonça. Obrigada pela companhia e até mais!